botei aqui aquela implantação, essa aqui eu fiz com vocês, o traçado das quadras, eu fiz com vocês na aula, tá? Que essas curvas eu desenhei depois, levando em consideração as curvas originais. Dá um zoom aqui para baixo, ó. Então, aqui as curvas em verde foram aquelas que eu estou ajustando, tentando respeitar a declividade, a inclinação determinada na lei, ok? Então, neste caso, o que eu comecei a fazer foi de cima para baixo, comecei a fazer a inclinação, porque a gente tem um ponto mais alto aqui, que é a curva 35, que está passando aqui. Então, eu empurrei essa curva, desenhando com o comando aqui, né, usando a curva, a spline, fit, tá, para poder desenhar e depois poder também gerar uma superfície em 3 dimensões, tá? Então, essa curva original aqui, que é feita, que está no arquivo original do plano altimétrico fornecido pela prefeitura, ela não serve para gente, então eu tenho que redesenhar ela. Então, aqui está o traçado original, e aí eu comecei a desenhar. A curva 35, que originalmente está aqui, eu empurrei para trás, e já expliquei para vocês que quando a gente está falando de áreas planas, a gente precisa, para fazer o 3D, dizer aonde a área plana começa e onde a área plana termina, né? Por isso que onde é plano, essa curva vai se repetir nas duas extremidades. Então aqui eu estou mostrando para vocês como no meu projeto aqui, estou determinando essa grande área plana, tá? A partir daqui, eu estou começando a declividade, então só vejam que, vou até desligar um pouquinho a curva 3D, vou botar aqui esta aqui, só para vocês verem o traçado que eu estou propondo, ó. Tá, então aqui, como é que estão as quadras, né, deletar essa linha. Então, como é que eu dimensionei os lotes estão tentando buscar o dimensionamento mínimo determinado na lei. Tá, então a gente consegue ver aqui esse desenho. Poderia fazer este mesmo desenho nesse espaço, vou até fazer, né, pensando em um dimensionamento de 240 metros quadrados, o que a gente teria aqui testada mínima de 10 metros, vou colocar isso aqui, por exemplo, né, tentando uma quadra. Eu até vou fazer um pouquinho diferente, porque conforme a gente conversou, os lotes de esquina, eles precisam ser um pouquinho maiores em função de que eles têm 2 recuos principais, tá? Então eu vou usar o mesmo dimensionamento que eu usei nos outros, pegar desse lote aqui, por exemplo, e deixa eu até ver quanto que eu usei deste ponto para cá. Ó, em torno de 15 metros, tá? Deu um pouquinho mais do que 15 metros. E aí só acrescentei em cima dos 10 metros os 5 metros de recuo frontal, tá? Então, a partir daqui eu vou trabalhar com o mesmo recuo, mesmo dimensionamento de 10 metros. Estou usando o alinhamento desta via. Tá? Depois eu vou aparar essas linhas aqui. Então, vou continuar aqui com o offset daqui para cá. Ver como é que ficou, ó, esse último lote eu vou deixar ele um pouquinho maior, e aí eu vou botar os 24 metros de profundidade, daqui para cá e daqui para cá. A partir daqui eu vou colocar a seção que eu botei no meu projeto. Antes disso, vou botar o dimensionamento da calçada, que é de 2 metros, tá? Então, offset de 2 metros daqui para cá. E a seção que eu estou usando no projeto, vamos pegar aqui, é de 8, tá? Então, offset de 8, mais 2 metros para cá. E aí, de novo, 24 e 24, tá? Então, teria uma via interna aqui que eu estou criando. Então, vou agora só cortar para vocês verem o que eu estou propondo aqui nesse desenho. Depois eu deleto aqui.
Vou botar aqui também. Apagar essas linhas que não são mais importantes, só para a gente ter esse acabamento, para entender como é que tá ficando o projeto, tá? Ainda não estou fazendo o arredondamento da quadra, que eu até coloquei nas demais, depois eu vou fazer isso. Então vejam que, ó, vou fazer já, vou botar o fillet, vou dizer que o raio é de 2 metros e vou fazer esse acabamento nas esquinas, tá? E aí vou também estender até o ponto lá, estender essa aqui também, esta. Vou cortar aqui. Muito bem. Aqui a gente poderia até ter mais uma via. Vou colocar, já que aqui tem a área de proteção, então vou colocar essa calçada, a seção de 8 aqui também, e mais uma calçada. Aqui eu vou interromper o traçado original e vou dar uma área que está mais para deixar incorporada aqui a essa área, né? A gente teria uma vegetação, então a área de lazer, eu não sistematizei isso no projeto, porque a ideia não é fazer um projeto total. Bom, pessoal, nessa altura da videoaula que eu tinha gravado para vocês, por alguma razão o áudio parou de funcionar, então as imagens seguiram sendo gravadas, mas o áudio parou. Então o que eu vou fazer agora é tentar colocar um áudio em cima do vídeo. Então eu vou dar uma editada aqui no restante da videoaula que eu tinha gravado para vocês, tá? Bom, seguindo aqui, né, o que está nessa parte do vídeo, o que eu faço aqui é só a finalização dessa implantação numa área que eu não tinha feito ainda o projeto, então estou explicando ali como é que vai ser essa via, né? Essa quebra de alinhamento que tinha no projeto, começo a cortar essas linhas para poder também fazer o 3D da via, que é uma via plana, né, dentro de um 3D que eu já tinha montado. Então faço os acabamentos com o fillet de 2 metros, aí. Apago as linhas que são desnecessárias, nesse caso. Esse terreno da esquina aí daria para colocar uma edificação, então eu faço a checagem da área que tem, ela está dentro do mínimo solicitado na lei, que é de 240 metros quadrados, esse aí tem 335 metros quadrados, então estaria dentro, né? Poderia ser colocada uma edificação. Faço o resto do acabamento ali no finalzinho dessa via, estendendo as linhas. Essas áreas aí, a ideia não era finalizar todo o projeto, até porque o foco dessa videoaula é em relação ao 3D, né? Então, como é que as curvas de nível que vocês estão projetando estariam sendo desenvolvidas para poder gerar aquele shape das curvas. Então, aí já tem as curvas desenhadas, né? E nesse ponto do vídeo, o que eu vou explicar para vocês é como que foi feita a distribuição das curvas em relação às faces de quadra que eu tinha projetado. Então aqui a ideia é sair de uma via que está plana, lá no início, né, na parte mais alta do terreno, e nesta primeira face eu havia calculado ali que a inclinação é igual à altura dividido pela base, e as informações que nós temos em relação a essa quadra é que a inclinação é de 15%, nós precisamos saber qual é a altura que é possível ser vencida
dentro da dimensão que tem na quadra, tá? Então, faço aí a leitura de qual é a distância que existe na quadra, deu 48,39 metros, e aí coloco ali os 48 metros para ter uma noção inicial de qual é a altura que pode ser vencida. O cálculo dá em torno de 7 metros, então eu refiz o cálculo embaixo, considerando os 7 metros redondo, porque as curvas estão sendo projetadas a cada 1 metro de altura. Tá? Então eu pego a inclinação de novo de 15%, substituo a altura por 7 metros, e aí eu vou entender ali qual é a distância em que esse desnível está sendo distribuído, que é de 46,6 metros dentro da quadra. Tá? Aí eu vou conseguir dizer exatamente nessa face onde é o ponto exato de início da inclinação e o ponto final dessa inclinação. Né? Então, o que eu estou explicando ali é que esses 7 metros de desnível são os 7 níveis, né? As 7 curvas de nível que vão estar aparecendo dentro daquela distância. Tá? Então, logo mais eu vou medir desse ponto ali, da onde já tinha desenhado, até o ponto final, que tem que dar os 46,6 metros, tá? Então tá ali no primeiro item distância. Aí aqui eu começo a mostrar para vocês como que eu vou distribuir essas curvas de forma a estarem com os espaçamentos exatamente iguais. Então, existem várias maneiras de a gente fazer isso, e aqui eu mostro para vocês, desenhando uma linha, né, do ponto de início até o ponto final dessa inclinação. Estou desenhando essa linha, e aí eu vou dividir esta linha em 7 segmentos, que são os 7 pontos onde as curvas de nível vão estar passando, né? Então a gente vai criar 7 nós, mostrando exatamente onde cada curva tem que ser passada. Então desenhei a linha, uso o comando de divisão, seleciono a linha e vou dizer que são 7 segmentos. E aí, então, aí eu tenho que achar os nós, e nesse caso aí o OSNAP não estava aparecendo com os nós, então estou tirando as outras informações do OSNAP e deixando apenas os nós acionados, tá? Então agora quando eu vou passar em cima da linha, ele vai mostrar exatamente onde estão os 7 nós, aonde as 7 curvas, né, estão passando, tá? Então vai ser fácil, e a partir daí a gente começa a criar as linhas perpendiculares ao eixo da via, tá? E o espaçamento entre esses níveis aí são exatamente iguais. E aí eu repito isso na segunda quadra, porque elas são iguais, né? Então eu só deixei uma área plana entre elas, que aquela via, ela tá plana, e a via de baixo ali já tem uma inclinação. A via de cima, ela não tem conexão com o exterior, ela tem uma rua sem saída, então esse ponto é o ponto plano, né? E aí a gente tem a curva 28, o início dela, e a curva 28, o final. E aí tem a inclinação, né? Aí a via plana. Chegando ali é uma rua sem saída, no final do terreno. E a outra via, no caso, ela teria uma conexão com o exterior do terreno. E aí nesse exterior a gente teria que conectar com a altura que existe das vias externamente. Ali a gente tem um ponto cotado que está como 8,9, né? Então, eu botei a curva ali, ó, até a curva 9, ou seja, neste ponto ali a gente tem que conectar a altura, né, um ponto mais alto do terreno com um ponto mais baixo do externo dessa área. Isso, claro, para o projeto que eu estou propondo aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho que distribuir essas curvas ao longo desse espaço para que esses desníveis permitam a conexão das vias que existem fora do terreno. Tá? Muito bem. Ponto cotado.
Ali eu tenho os pontos planos, 28 até o início do 28, o final do 28. E aí nós temos o 21, né, com os pontos planos ali naquela outra esquina. E é onde começa a declividade ali para baixo. Tá? E claro que a curva ela foi desenhada para poder conectar essas diferentes distribuições que têm a mesma altura, né? Então vejam que tem pontos, ali tem mais um ponto plano da curva 14, tem mais uma área plana neste ponto, né? Ela vai seguir até a metade da quadra, basicamente, para depois começar a declividade. Esses pontos onde eu estou determinando as declividades é muito de como vocês estão propondo. Então essa declividade ela poderia estar mais no início da quadra ou mais no final. Eu que empurrei mais para o final ali, tá? Ali tem o nível 9, né? A gente tem um ponto cotado de 8.2, significa que eu estaria aterrando, a gente tem um ponto um pouco mais alto do original. Nesse caso ali, ó, o ponto cotado do terreno original está 9.1. Se a gente for em cima dessas curvas que estão passando por ali, né, a gente vê que esse desnível, no caso ali, está na cota 12, então seria 3 metros acima do nível original, então necessariamente a gente estaria aterrando esse espaço aqui do terreno. Claro que nesse caso aqui eu não estou mostrando uma ocupação, né, e distribuir as curvas como se não houvesse ocupação. Não é o caso de vocês, vocês têm quadras acontecendo, então essa curva ela vai se dar de uma maneira diferente dessa que eu estou propondo aqui, tá? Só para simular. Essa outra parte do terreno aqui ela está mais plana, né, em relação ao resto do empreendimento aqui, então a gente tem só o início da quadra que foi recém-desenhada ali que estaria com uma inclinação, tá? Aqui é só para mostrar como que eu desenhei essas curvas de nível, então eu peguei o comando spline e aí fui desenhando, né, distribuindo. Quando chega ali na calçada, esse eixo vai entrar perpendicular, essa linha vai entrar perpendicular ao eixo da via, né? Eu peguei preferencialmente até a calçada, para que a calçada não ficasse inclinada em relação à via, ela tem a mesma inclinação da via, então tive esse cuidado de clicar nesses pontos. Então vocês também tem que cuidar para que dentro da via essa curva ela não fique inclinada, ela tem que estar perpendicular ao eixo da via, tá? Então aqui é só uma maneira diferente de desenhar a mesma curva, né? Depois eu vou acabar apagando aqui esse desenho, tá? É importante que ela fique sempre perpendicular para a gente poder garantir a inclinação constante e regular dessa via. Tá? Só um exemplo de desenho. Quando vocês desenharem, lembrando que o ideal é que vocês não tenham o OSNAP selecionado, ativo, né, para que ele não amarre nas curvas que já existem, porque senão pode dar algum problema aí de linha em que ele está clicando com o Z numa altura diferente. No arquivo original, as curvas de nível elas já estão com a altura considerada, tá? Então vejam que aí que o Z desenhado das curvas tem que estar, até esse momento do projeto, tem que estar 0. A altura não pode ser considerada. E a partir daqui, quando a gente já desenhou todas as curvas de nível, é que a gente vai dar as informações do Z conforme o que cada um de vocês está estabelecendo. Nesse caso aqui, já vou começar essa modelagem do terreno, então eu peguei as duas curvas mais altas e eu vou mover apenas em Z, então peguei o comando move, né? E eu vou ter que dar as informações das 3 coordenadas, x, y e z. Então, primeiro aqui, coordenada x é 0, coordenada y é 0, e quando chega no z, é a curva, a altura que eu estou querendo que seja, que é 35. Então, ele vai jogar a curva lá para cima. Essa aqui é uma modelagem, ela é plana, então a recomendação que eu trago para vocês
é que vocês façam isso separado, né? O que é plano faz uma modelagem e o que é inclinado faz outra. E aí, no caso, né, eu só estava conferindo que a altura da curva estava correta conforme o que estava definido ali no desenho, tá? As outras curvas eu também vou fazer esse movimento, né, em altura, então comando move, ponto base qualquer ponto, pode clicar em qualquer ponto da tela, e aí x0, y0, e a altura nesse caso dessa curva é 34. Jogou lá para cima. O comando para fazer o 3D é o Loft. Vocês podem simplesmente digitar ou ir lá na modelagem 3D e nas configurações, tá? Então aqui eu tô pegando que está em declividade, dei o Enter final, ele já vai mostrar, né, esse shape da inclinação. E aí só vou botar as outras curvas, porque o ideal é que esse shape de inclinação dos pontos que tem inclinação, ele seja feito todo junto, né? E as partes planas em separado, tá? Então, vou começar a movimentar aí no vídeo as demais curvas. No caso, essa aí seguiu lá, subiu para 32, aí agora vai movimentar a curva 31, 0,0,31, aí a 30, depois a 29 e aí vai até a 28. Pronto, aí tem o primeiro shape que dá para ser feito, né? Então, loft, e aí você vai conectar, vai clicar em todas elas e ele vai fazendo. Se der algum erro, a ideia é que vocês tenham que mexer na curva porque ele não está conseguindo fazer essa interpolação, tá? Então, aí já montou o primeiro, tem que dar o Enter para ele validar. Agora eu vou fazer essa outra parte plana ali, né? Quando vocês selecionarem a linha, né, para fazer o loft das áreas planas, tem que cuidar para selecionar apenas a linha e não o shape. Né, daí ele consegue fazer aquele topo ali plano. Fazer a outra área plana também, que é da curva 28. Pronto, aí tem a declividade, os dois pontos planos entre as quadras, né, onde tem as vias. Era para tentar ver essa inclinação, mas nessa perspectiva aí não ficou tão favorável a gente enxergar essa declividade, tá? Acho que depois tem que ter as outras curvas para que isso fique um pouco melhor para visualizar. Aqui já é o desenho finalizado, quer dizer, finalizado não, porque eu vou mostrar para vocês depois que eu ainda altero um pouquinho o que eu tinha feito, mas aí esse 3D vai ficar mais fácil de ver quando todas as curvas elas estão aparecendo aí, ó. No caso aí já tem a modelagem finalizada. Já botei, acabei fazendo com as edificações, fiz um limite ali para ver como é que isso ficaria. Até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar essa câmera também para fazer a visualização. Dá para fazer uma banda aí em cima do terreno para visualizar. Aí sim acho que fica melhor a gente para enxergar essas declividades, né? A gente tem mais noção do que está sendo proposto em termos de inclinação de via ou como essas vias estão se comportando diante dessa declividade natural e que está sendo modificada para o projeto.
porque agora a ideia é incorporar essas vias novas, porque no 3D antigo estão faltando, né, essas outras vias. A via final termina ali perto da área de preservação. Então tem acabei fazendo essas duas vias, não fiz a de baixo, fiz as duas de cima ali, para mostrar como se desenha esse shape plano, tá? Então a gente tem formas de fazer o shape inclinado usando um tipo de comando ali, que é o que foi feito para as curvas, que é o loft, onde ele vai criar uma camada de superfície, e a gente pode também usar essas vias planas usando a extrusão, né? O comando de extrusão que o AutoCAD acaba fornecendo. Aí neste ponto, então eu vou terminar essa modelagem, então começo a botar essas curvas nas alturas, que são, enfim, específicas de cada uma dessas curvas. Então tem a curva 27, a 26, até chegar na curva 21 para essa quadra intermediária. Mostrando mais uma vez como é que fica essa declividade, né? Só que, claro, o ideal é vocês trazerem a declividade até o final. Nesse caso aqui, elas estão todas cinza, porque o layer é o layer 0, né? O ideal é que vocês criem um layer específico, e aí eu coloquei isso na layer curvas 3D, que eu criei para o meu projeto, e botei na cor verde para justamente a gente ver essa relação de áreas permeáveis e áreas pavimentadas para o empreendimento. Aí nesse ponto, né, a ideia é desenhar essas vias, essas duas vias que estão acontecendo ali nessa área recém-desenhada, para vocês verem aqueles dois comandos que eu tinha mencionado. No caso deste projeto, o que eu recomendo que vocês façam é que vocês considerem essa área de vias pegando a calçada, para que a calçada fique com a mesma inclinação da via, né? A partir dentro do terreno que a gente vai ter um desnível do terreno em si, né? de toda aquela área. Então, em vez de pegar desse cantinho até este canto, o ideal é que a gente trabalhe com a curva das vias finalizando na face, né, da própria via, né? No caso, a via que está vindo de cima, ela está pegando a calçada ali. Tá? Então, a primeira forma de desenhar essa via plana, nesse caso, eu estou criando uma polilinha para depois fazer a extrusão aqui, tá? Então, aqui vou estender essas linhas para ver exatamente o desenho. E aí, assim, ó, a gente tem no desenho, na rua anterior, a gente tem um retângulo, basicamente, né? E aqui nós temos uma via que ela não é tão fácil de ser desenhada em função dessas curvaturas do fillet que havia sido dado, o fillet de 2 metros. Nesse caso aqui, o ideal é, claro, vocês copiem essa área de projeto de vocês para fazer o 3D, porque a gente vai precisar ajustar algumas coisas. Por exemplo, as linhas de calçada, nesse caso, podem ser deletadas, e aí a gente vai criar uma área interna, né, usando o comando bpoly. Primeiro eu estou verificando ali se todas as linhas elas estão fechadas, e aí usa o comando bpoly para criar uma ilha, e aí em volta dessa ilha vai ter a polilinha que nós vamos fazer a extrusão, né? Então pronto, ele clicou ali. Ideal que esse zoom também para poder encontrar a bpoly seja bem preciso, assim, tem que estar todo o objeto sendo visível na tela do AutoCAD, senão o AutoCAD não consegue reconhecer. E aí agora vai ser feito essa extrusão. Eu vou alterar ali para modelagem 3D. Usando o comando extrude, e daí, claro que a espessura ali pode ser bem pequena. Nesse caso aí, eu acabei usando
ponto 1 ou ponto 2, já vou dar uma conferida aí no que eu acabei usando, mas é uma altura bem pequena só para dar a superfície mesmo, tá? Então, ponto 2, ó. Então, uma espessura pequena que eu vou conectar na via que já existe. Então, ó, vejam que ela tá são duas vias planas, né? Depois eu vou desenhar aquela que tem uma certa inclinação lá. Então, aí essas linhas aí eu posso copiar elas para essa outra área do desenho, mas como já existe uma modelagem do terreno, essa área que foi copiada, ela fica embaixo do nível do terreno. Ali vocês veem, ó, dá um zoom e às vezes a curva ela dá um tilt, tá? Isso pode acontecer no desenho de vocês, ó, o AutoCAD às vezes ele, nessa interpolação, ele faz alguma confusão, tá? Então, ó, aqui eu tô olhando por baixo para poder selecionar aquelas linhas que ficaram escondidas embaixo dessa superfície. Aí só tem que encontrar bem aí o desenho. Eu demorei um pouquinho aí para encontrar qual dos desenhos que eu tinha desenhado isso. Não é esse, depois eu vou me dar conta que não é esse desenho, mas daqui a pouquinho eu vou encontrar, tá? Então eu faço aí um vai e vem, aí depois eu me dou conta. Essa aqui é a via original, aquela outra, né, que tá vindo lá de cima da cota 35. Eu acabo movimentando ela, mas depois eu desfaço esse movimento, tá? Porque o que nós temos que movimentar nesse momento são aquelas duas novas vias que foram recém-criadas. Demorei um pouquinho para encontrar, mas daqui a pouco eu acho. Aqui, ó. São as duas vias estão aí, só que aqui tem a modelagem, é esta, pronto. Então, essas duas vias que estão mais baixo do nível, agora eu tenho que jogar para o nível acima da superfície modelada né, de vegetação. Não façam isso no olho, o ideal é que vocês façam uma altura, e nesse caso aqui eu coloquei uma altura de 10 metros, se eu não me engano. Já vou confirmar ali. 10 metros. E aí ele consegue jogar para cima da superfície. Então agora eu vou olhar lá por cima. Pronto, tá aí, ó. Tá? Então eu consigo ver essas duas vias modeladas aí. Essa superfície verde ela acabou ficando um pouquinho maior do que a área do terreno, tá? O que não tem problema nenhum, a gente consegue ver que as vias parece que terminam e a área verde continua, né? Não importa isso, tá? O nosso terreno vai até o final dessa via, nesse caso. Que eu só ajustei, eu tinha colocado 10 metros para cima, então eu acabei ajustando a altura um pouquinho para cima, porque é importante que ela fique alinhada aí para fechar essa visualização. Outra coisa que eu acabo fazendo também é para que na hora de montar o 3D a gente vê que as cores ficam diferentes, então eu copio as propriedades para que as cores fiquem iguais nessa visualização. Ó. Tem a cor cinza e uma cor bege, né? Então eu vou alterar essas propriedades para que todas as vias fiquem aparecendo com a mesma cor. Lá em cima o AutoCAD também, nas vias de cima lá ele dá um erro ali e acaba fazendo uma interpolação que aparece um cinza mais escuro, enfim, isso faz parte. Mas aí a gente consegue ver essa via, já vou mexer, ó, tá fazendo o Match Properties para fazer a combinação de propriedades deste elemento para esse e para este outro aqui. Depois eu confiro se ele realmente combinou as propriedades ali, ó. Agora a gente consegue ver tudo cinza, tudo bege, né, no caso. O que estava cinza deixou de ser. Olha, aquele ponto ali que fica um acinzentado, porque a curva eu acabei não mexendo na cor dela também, ó. Então a curva, ela às vezes interpola e passa por cima da via, tá? Aconteceu ali, mas isso também dá para corrigir. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, eu vou redesenhar essa curva, essa via que tem uma inclinação. Eu vou refazer ela
para que vocês vejam ali como que faz, como eu faço uma via para que uma parte é plana e outra parte está inclinada, né? É o mesmo processo das outras curvas ali das quadras, mas enfim, vou pegar só esse trecho para criar essa via com essa segmentação, tá? Então, vou copiar para o lado para redesenhar aquela via ali, porque eu vou ter que apagar várias dessas curvas, porque não, essas curvas que estão aí fora não nos interessam mais, né? Nos interessam as curvas que acontecem dentro da via, né? Claro que elas, o que está fora serve como referência, né? Então, se a gente movimenta essa curva mais para trás ou mais para frente, isso vai ter um impacto no restante do terreno. Nesse caso aqui, o que eu vou mostrar para vocês é que aí sim foi interessante que aconteceu durante esse processo, foi que as linhas elas foram desenhadas pegando em algum momento aí a curva externa que já estava em altura, e eu demorei um tempinho para ver qual era o problema, porque quando a gente coloca em 3D, ela ficava separada do eixo da rua, tá? Isso daqui a pouquinho já vai dar para mostrar. Olha, ele não consegue puxar o extend porque ele está com um problema ali de que ela está fora do nível, né? Ela está inclinada essa via em relação ao nível zero, tá? Então por isso que ele teve um certo problema aí para ler esse extend aí de linha. Eu estou vendo se essas linhas estão estendidas até o final. Aqui a gente tem que criar uma polilinha mostrando o eixo, onde o eixo plano está começando e aonde ele vai terminar, tá? Tem que ser polilinha, tá? Para ele poder ler. Então, polilinha, pega deste ponto até este ponto aí. Eu sei que esse ponto é plano e eu vou ter que informar para ele também onde que está o ponto plano em relação ao início da inclinação. Tá? Nesse caso aqui eu estou botando essa via começando até né, o ponto externo da calçada, criando uma polilinha também lá na ponta, porque a gente tem uma área plana até o nível 14 ali, né? Então vejam que em 3D, ó, quando eu faço isso aqui, a gente consegue ver que ela está deslocada em relação ao eixo, às extremidades da via. Então nesse caso, aí tem algum problema acontecendo, então quando eu boto, daqui a pouquinho eu vou começar a conferir isso no desenho, vou botar um list e aí vai aparecer que existe um Z nessa linha, tá? Eu tô movimentando ela para cima, só que ela já tá inclinada, e aí eu começo a me dar conta, tá, gente? Então, daqui a pouco eu vou alterar isso que eu tô fazendo. Já tô dando uns spoilers, né, durante a regravação aqui do áudio. Eu começo a ver, ó, o que acontece? Aquelas curvas, tá vendo que elas estão inclinadas? São essas linhas verdes ali, ó, que estão bem esquisitas, ó. Elas estão inclinadíssimas. Elas estão desenhadas como se fossem diagonais, ou seja, a gente tem que ter certeza de que essa linha ela está plana, ela está desenhada em 2D. Então, para isso, eu vou redesenhar todas essas curvas ali, ó. Mesmo desenhando assim, ó, ele tá pegando em altura, então como o OSNAP estava ligado, ele tá pegando o ponto ali que não, isso também não vai dar certo, tá? Já tô antecipando aqui, eu vou ter que redesenhar de um outro jeito, ó. Bota no 3D, fica desconectado. Ah, essa linha ficou certinha, tá? Beleza. Ó, não, desconectado, tá? Eu tinha certeza que estava desconectado aqui. Então essa linha ficou desconectada novamente, então a ideia é, vamos redesenhar tudo, porque não tá certo isso aí. Então eu acabei apagando toda esse desenho. Pegando o eixo. O eixo tem que contar os 2 metros de calçada e mais os 4 metros até a metade da rua, né? Então o offset tem que ser de 6 aqui para pegar bem a linha no meio da rua. Considerando a dimensão da calçada ali também, tá?
Aqui eu acabei apagando tudo. E aí eu vou botar essa linha em algum outro ponto qualquer, que isso é uma definição de projeto, então eu vou desenhar ela para que ela pegue exatamente as duas extremidades e ela pode começar no ponto de desejo de vocês. No meu caso aqui, eu preferi botar essa inclinação mais próxima, né, desse ponto da via. Tá? Então vou começar aqui num ponto que eu estou, enfim, definindo, né? Um ponto qualquer ali, pronto. A partir daqui, esse ponto inicial ali, né, esse trapézio ali que ficou demarcado, ele vai estar no nível, ele vai estar plano, e aí, deste ponto aí, vai ser o final da parte plana e vai começar a inclinação a partir daí. A inclinação que tem nesta via é igual às demais, né, que estão com inclinação de 15%. Então, o que eu sei é que nós estamos no nível 14 e nós temos que baixar até o nível 9. Então, eu vou colocar a fórmula ali novamente para que a gente possa calcular esse desnível, né, que vai ser do nível 14 até o nível 9. Vou mostrar o cálculo ali para vocês. Nível 14 até o nível 9, ou seja, nós temos 5 metros de desnível para serem vencidos. Então, nossa altura é de 5 metros. Tá? Então, vou usar essa parte final aqui da fórmula, depois eu vou apagar a parte inicial. Tá? Então, nós temos a inclinação de 15%, a altura de 5 metros, eu preciso saber qual é a dimensão, né, a base, para poder ter esse desnível no plano. E aí, usando aqui a calculadora, né, fazendo então esses 15,15, 5 dividido por 0,15, a gente vai chegar em 33,33 metros. Então, significa que eu preciso desse espaço para vencer 5 metros. Então, eu vou fazer agora um offset de 33,33. E assim como foi feito nas outras vias, nós vamos cortar esse excedente de eixo e vamos dividir esse eixo que sobrou em 5 segmentos. Então, comando divide, 5 segmentos, e ele já criou os nós ali no meio, tá? Então, a partir daqui a gente começa a copiar essa linha até o nó. Eu sei que as curvas de nível, aquelas que estão vindo lá de fora, depois vão ter que passar neste ponto ali. E esse trecho final da via é plano. Inclinado. E essa pontinha é plana de novo. Agora eu vou começar a colocar essa inclinação em altura. Tem que desenhar a pontinha lá, né? Ó, nesse ponto aí eu vi que as linhas não estavam conectadas também. E fui verificar as alturas delas. E aí eu verifiquei, olha, aquela linha verde que está inclinada é porque tem algum problema de novo de altura. Ó. Elas não estão conectando nas extremidades, significa que vai dar problema. Então a gente vê ali que tem um Z de 48,96 ali na ponta, ó. E aí, certamente tudo isso, né, não vai ajudar o AutoCAD a fazer o 3D. Então, vi aí que as extremidades elas estão no nível 0, mas as curvas, todas essas, né, os nós, tudo estão em alturas já estabelecidas. Então, o que eu fiz é tentar conectar
na extremidade, daí eu vi que do outro ponto também ficava. Se a gente conectava de um lado, no outro estava em altura, ou seja, a inclinação estava se dando de forma diagonal, né? Porque essas duas linhas, elas estavam planas, né, da parte externa da via. Então agora eu vi ali, né, conferi mais uma vez que essa linha ficou plana, então deletando todas as outras que estavam erradas. E aí só botando a orientação ali para não perder a representação, né, para a gente poder saber o que a gente está fazendo. Nesse caso aqui, agora sim, ela tá no nível 0, então eu vou copiar essa e botar já nos nós. E aí agora ela tem que ficar amarradinha nos dois lados da via, tá? Isso foi até bem interessante que aconteceu, porque é bem comum mesmo dar esse tipo de erro, tá? Então, nesse caso aqui, agora sim eu vou conseguir colocar as alturas dessas vias, né? Isso aqui eu faço também, dou mais uma conferida, qual é a altura, se está na altura 14. Não pegou o comando, peraí, list. Aí tá ali o Z14. Então, com isso, eu posso começar a movimentar as demais, tá? Então, ali é uma área plana, então a primeira curva lá de trás vai ser a que tá agora ali com 13, na verdade ela é a 14, então eu vou movimentar esse texto para não dar confusão aí de leitura das curvas, né? Pra gente não errar, é importante ter essa informação, porque é fácil a gente se perder nessas alturas. E aí começa a movimentar em altura, né, para os níveis corretos. Então, nesse caso aí, a curva 14, então 0,0,14, aí vai ser 13, 0013, e assim por diante até chegar no nível 9. Essa área plana, então fica também no nível 9. E aí eu posso usar o comando loft. Primeiro área plana, enter. E aí começa a área inclinada. Pronto. E aí, o que a gente faz para visualizar essas vias em relação ao terreno, tá? Depois que vocês criaram as vias, o ideal é que quando vocês movimentem, quando vocês vão movimentar isso para o nível certo, lá quando está já a superfície desenhada em 3D, é que vocês possam movimentar isso aqui levemente para cima, para que ele fique descolado daquela superfície. E aí ele fica todo aparecendo em relação àquele verde, né, do resto do terreno. Então, para a gente poder ter essa visibilidade do terreno como um todo, onde tem área pavimentada e onde tem área verde. Outra coisa que eu fiz neste ponto ali é a edificação. Fiz uma edificação ali numa das quadras, que ainda tem uma inclinação. Uma parte dessas edificações elas ficam enterradas, né, e a outra parte fica aparecendo. Então, em geral, quando vocês se desenharem a edificação, ela vai ficar, ó, como o terreno está inclinado, tem 3 metros de altura, então tem que fazer ela um pouquinho mais para baixo, porque uma parte desse box assim fica para baixo dessa curva.
nesse ponto aí eu vou criar uma nova edificação. Ó, vejam que dependendo do zoom, a gente consegue ver umas falhas do terreno aí que, né, às vezes não ficam visíveis. Então eu vou botar ali uma edificação nesse ponto. Copiar essa caixinha. Se a gente só copia e coloca ali, ele vai dar algum problema, porque ele não vai conseguir entender a posição certa, é capaz de jogar lá. A gente está vendo em 3D, mas ele não está botando no lugar certo. Então, o ideal é que a gente desenhe a caixinha, né, da edificação no local correto. Tá? Então, nesse caso aqui, eu cancelei o comando de cópia. E aí a gente vai lá para a implantação. Vou copiar uma edificação que já foi desenhada, que tem 60 metros quadrados, 6 por 10 nesse caso, que tem a ver com o modelo que vocês estão propondo, né, no projeto. E vou colocar essa caixinha da edificação, que representa uma edificação, nesse ponto do terreno aí. E é interessante para a gente poder criar esse volume e entender em que curva que essa edificação está sendo colocada. A gente pode estar com um terreno plano, isso não vai ser uma preocupação, porque do terreno plano a gente só tem que ver a altura da superfície para colocar, mas quando a gente está falando de um terreno inclinado como esse, a gente vai criar uma altura para que essa edificação não fique voando, né? Uma parte dela, como ela vai ser plana, ela não fique uma parte que não está tocando o terreno que está inclinado, tá? Então, nesse caso, o que a gente está vendo aí, que nós temos a curva 12, né, considerada ali um pouquinho mais baixa em relação à quina da edificação, e está indo até o nível 14. Então, no meu caso aqui que eu estou propondo, botei essa edificação próxima do nível 12, e aí eu posso permitir que o acesso, por exemplo, aquela edificação seja no nível 14, que eu estou supondo, né? Então, nós temos 2 metros de desnível que uma parte vai ficar enterrada e a outra parte vai ficar aparente, né? Então, o que eu vou fazer é pegar esses 2 níveis de desnível, onde parte vai ficar embaixo da terra e parte vai ficar aparecendo, e vou somar com a altura do edifício de 3 metros. Tá? Então, a altura que eu vou dar dessa box, que eu movimentei ela na altura mais baixa, ali de 12 metros de altura, que é a cota mais baixa desse desnível onde eu estou encostando a edificação, eu vou agora fazer, né, a extrusão de 5 metros para garantir que esse edifício, mesmo segmentado, ele fique aparecendo como ele estivesse assentado no terreno e não uma parte sem tocar a superfície. Pego um ponto de referência aí para fazer a cópia do objeto, ponto de referência lá, e aí a gente consegue ver como que essa edificação fica em relação à curvatura que está sendo proposta. Ele é o ponto 12, que está próximo da curva 12, né? Então fica aparecendo ali um cantinho. E aí, só virando aí o ângulo de visualização daquela edificação, a gente consegue ver que lá na curva 14, né, 2 metros para cima do ponto mais baixo do terreno, ele fica como se fosse uma parte ali enterrada, né, da edificação. Aí faço uma visualização de perfil, a gente consegue ver as vias que estão subindo, né, até a altura do terreno. Botei esses muros, né, intermediários, enfim, a gente consegue visualizar. Outro ponto de vista, né, do empreendimento, vendo a via que está subindo no terreno, com aquelas partes mais planas, enfim. Os edifícios, nesse ponto aqui eu vou trocar a cor dos edifícios, só para destacar eles em relação aos muros ali que estão sendo propostos. Vou dar uma corzinha roxa só para destacar. Ficou faltando uma edificação ali que depois eu vou colocá-la também.
E aí tem essa câmera, né? Acabei apagando para mostrar para vocês como é que a gente cria uma câmera para fazer essa visualização. Então nós temos que ir lá na 3D, modelagem 3D, né? Em configurações ali. E aí dentro da pasta de visualização tem criar câmera. Então neste local ali vai inserir e vai botar o local de visualização. Aí neste ponto que eu recomendo que vocês deixem o OSNAP desligado, porque quando você faz isso, ó, ele deu um tilt aí, virou a visualização, não estava com norte para cima, ele já deu, ficou meio confuso aí o AutoCAD, tá? Então o ideal é que vocês estejam vendo de cima, tá? A câmera ficou de lado, ó. Isso porque o OSNAP estava ligado, ó. Então, deleta, bota topo de cima, deixa o norte para cima. Vai próximo da implantação, que é para fazer a visualização. Cria a câmera. Tira o F3, deve ter tirado ali. E aí, acontece, ó. Aí já, claro, já ficou na orientação correta, mas mesmo assim, se a gente olhar de lado isso, a gente vai ver que ele ficou praticamente no nível do solo a câmera, né? Então vocês têm que só ter aí esse cuidado de botar a câmera, botar aqui a visualização lateral. Ó, vejam que a câmera ficou praticamente no nível do solo. Então estou mexendo no ponto de vista, né? E a altura da visualização. Quando a gente faz isso, dependendo de como vocês estão visualizando, vai ver que essa câmera ela foi jogada lá para o fim do mundo, tá? Então é um trabalhinho ali vocês acertarem essa câmera em relação à implantação. Ó, veja que a câmera foi parar lá, não sei onde. Então, aí agora eu vou ter que mexer nessa câmera. Não aceita move. Então a gente tem que clicar, mexe a câmera de lugar e mexe o ponto de visualização. E aí depois clica em cima para poder ver se está correto ali, ó. Tá? Então aqui ficou legal. Então demora às vezes um tempinho aí para vocês ajustarem a câmera. E aí depois que ela ficou num ponto legal, vocês podem clicar em cima e fazer esse movimento, né, de rotação, enfim, para visualizar como é que ficou o projeto de vocês. Dependendo se ó, dá para ver o projeto de baixo, ó, porque dependendo se vocês estão com o F3 ligado, às vezes ele vai tentar amarrar e vai ter essas visualizações meio malucas, tá? Então, desliguem o OSNAP para poder fazer essa visualização. Certo, gente? Acho que o que tinha para mostrar é isso. Qualquer dúvida, a gente volta a conversar na próxima aula, na próxima quinta-feira, tá? Até mais.